Música popular no Paraná. Terra, um céu azul voar, minha canção. Paraná, meu coração, terra, um céu azul voar, minha canção. Céu azul voar, minha canção. Paraná, meu coração, terra, céu azul voar, minha canção. Programa idealizado e produzido como contrapartida social do projeto cultural Terra Canção Lídio Roberto, aprovado e selecionado pelo edital 038/2020, Lei Aldir Blanc. Esse projeto foi realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Produção e pesquisa Lídio Roberto e Mara Fontoura. Olá, pessoas, sejam muito bem-vindas. Como vocês já devem ter observado, esse trabalho trata da música feita no Paraná, em especial a produção e difusão da música paranaense. O alerta inicial é para que entendamos que não trata apenas só de música feita no Paraná, no sentido de que sejam músicas pertencentes à cultura originária, mas de toda e qualquer produção popular feita em nosso estado. Considerando o aspecto histórico, não há como abordarmos a música popular no Paraná sem que tenhamos que nos debruçar sobre os aspectos históricos, em especial os primórdios da música paranaense. Assim como em todo o Brasil, não diferente no século XVI, os jesuítas catequizaram e doutrinaram nossos índios que já tinham as suas expressões musicais, mas trouxeram a eles os valores da música e a estética da música europeia, através do trabalho de catequização. Já no século XVII, registros de despesas com músicos estavam presentes nas atas da Câmara da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, dando conta então que já haviam atividades musicais oficiais ou mesmo contratadas pela oficialidade da época. Como se vê, a música era tratada em ocasiões oficiais ou mesmo pela igreja, sendo vedada a sua possibilidade de produção e difusão fora desses ambientes. Assim, vemos que no século XVIII a música continua restrita a ofícios religiosos e à música dos escravos negros, que eram consideradas profanas e que, de certa maneira, não deveriam ser difundidas entre as classes dominantes da época. Com a grande miscigenação de culturas, dado os processos de imigração para o Estado, no início do século XIX, acontece uma grande cisão cultural, que, na verdade,
passa a dividir as chamadas culturas populares de base e folclóricas com a cultura de caráter e de natureza europeia, criando então o que se conhece por cisão cultural no estado do Paraná. Para se ter a ideia de como era configurado o ambiente da época, eram proibidos armas, jogos a dinheiro, prostituição e violeiros e cantadores, como se esses músicos então fizessem parte daquilo que não era permitido pela moral vigente da época. Como prova desse cenário, os batuques e fandangos foram proibidos por serem entendidos como manifestações libidinosas contra os princípios que regiam a nossa sociedade. Também na mesma dimensão, os bailes só poderiam ser frequentados por pessoas da família até a 4ª geração, como estabeleciam as leis. Como se vê, é notório a separação entre as culturas consideradas de elite e as culturas chamadas inferiores na época, e dentre elas estavam a própria manifestação musical popular. Foi também no século XIX que a música erudita ganha força. Famílias costumavam reunir-se para praticar e ouvir músicas em pequenos recitais ou saraus feitos dentro das casas das famílias que dispunham de instrumentos e instrumentistas para tal. Uma das grandes expressões desse século é o músico Bento Antônio de Menezes, considerado um dos vultos de maior destaque da música paranaense. Para se ter ideia da difusão e da ampliação das fronteiras da música erudita, o primeiro piano importado no Paraná foi transportado em 1840 de Antonina a Guarapuava, com detalhe, transportado à mão ou com a ajuda de charretes. João Manuel Cunha, outro grande músico, vem de Paranaguá juntamente com Bento de Menezes e norteiam a música paranaense até o final do século XIX. Não menos importante, a família Itiberê também mantinha um coro e uma orquestra alimentando os saraus e assim a cultura paranaense. Importante diante de tudo isso é relembrar alguns fatos da virada do século XIX para o século XX. No século XIX, a música popular já está estabelecida. Em 1873, a inauguração da Estrada da Graciosa. De 1883 a 1885, a Estrada de Ferro de Paranaguá para Curitiba também acaba sendo construída. Em 1893, aparece em nosso território o primeiro fonógrafo. Já em 1900, é fato e é conhecido a indústria do disco. Em 1920, inicia-se a era do rádio no mundo e do cinema falado. Aqui fazemos um destaque ao grande músico Basílio Itiberê. Compositor e diplomata, nasceu em Paranaguá em 1º de agosto de 1846 e faleceu em Berlim, na Alemanha, em 11 de agosto de 1913. Sua iniciação ao piano foi feita em casa. Logo, tornou-se pianista de renome, tendo realizado muitos concertos em seu estado natal e em São Paulo, onde frequentou a Faculdade de Direito. Ingressou também na carreira diplomática, ainda muito jovem, em 1870, por indicação de Pedro II, e teve postos diversos na Itália, no Peru, na Bélgica, no Paraguai e na Alemanha. Também teve relações de amizades com alguns dos maiores pianistas de seu tempo, como Anton Rubinstein, para quem ele escreveu um estudo de concerto, Sambati e Liszt, que dizem ter tocado sua Rapsódia, a conhecida sertaneja, editada em 1869. Exatamente essa peça que ouvimos ao fundo como BG aqui. Sem dúvida, foi um dos pioneiros na utilização de temas folclóricos na criação musical erudita. Outro importante destaque é o Padre Penalva, compositor, regente, professor, musicólogo, crítico e escritor, que nasceu em 15 de maio de 1924.
É natural de Campinas, mas viveu grande parte de sua vida em Curitiba. Exerceu influência ímpar sobre toda uma geração de músicos, compositores e estudiosos brasileiros. Os irmãos Nordstrom e Henrique Morozovich, sem dúvida, são dois grandes destaques também da nossa música. Curitibanos, um de 1934 e outro de 1938, têm obras gravadas por diversas orquestras e coros brasileiros e internacionais. Outro importante nome é Oswaldo Colarusso, nascido em São Paulo em 58. Atua em diversas orquestras brasileiras e atuou na Orquestra Sinfônica do Paraná, sobretudo nos anos de 1985. Não menos importante é Alceu Buquino, nascido em Curitiba em 30 de novembro de 1918 e acabou mudando-se para o Rio de Janeiro em 1946, mas foi, sem sombra de dúvida, um dos grandes regentes da Orquestra Sinfônica do Paraná. Ainda como destaque desse cenário erudito, Antônio Mililo, que foi diretor do Conservatório Estadual de Canto Orfeônico, que deu a origem à Faculdade de Artes do Paraná, hoje incorporada à Universidade do Estado do Paraná, Unespar, é um compositor de muitas obras, dentre elas o primeiro hino do Clube Atlético Paranaense. Roberto de Regina também é fundador de vários grupos de música, como o Coral Bá do Teatro Estudante, o Coral Bá de O Tablado e o Coro de Câmara Dante Martínez, bem como o Conjunto Roberto de Regina e a Camerata Antíqua de Curitiba. Não há dúvida de que existem grandes expressões e, felizmente, o Paraná, ou a música produzida aqui, é de tamanha fertilidade de grandes talentos. A destacar atualmente, nesse cenário, o maestro Paulo Torres, violinista, maestro e professor de renome internacional. É doutor em artes musicais em Michigan State University, diretor musical e artístico da Orquestra de Câmara Brasileira e da Orquestra de Câmara da PUC-PR. Outro ilustre personagem é o músico, compositor, musicólogo e professor de renome Harry Crowell, professor da Escola de Música e Belas Artes, hoje também incorporado à Unespar, e da Universidade Federal do Paraná, com grande produção musical executada em várias partes do mundo. Neste contexto também do que se produziu no Paraná, não podemos deixar de mencionar as muitas vindas de Vila Lobos ao nosso estado, não só na implementação de cursos em aperfeiçoamento e especialmente no trato do canto orfeônico, ideia essa que sonorizou sobretudo um ambiente educacional dos anos 60 e que até hoje é referência para todos os educadores musicais. Relevante também lembrarmos o nome aqui do autor do hino do Paraná, Bento Mussurunga, que em parceria com Domingos Nascimento são autores do nosso hino, o qual você vai ouvir um pequeno trecho agora. Entre os astros do cruzeiro azul mais velho a fugir, para nascerás no luzeiro, avante para o porvir, o teu fulgor de mocidade, terra tens brilho de alvorada, rumores de felicidade, canções e flores
Como já dissemos, embora na oficialidade apenas a música erudita, mais elaborada e de natureza europeia, é que podia se manifestar publicamente, é fato que a produção popular e folclórica não deixou de acontecer. E aqui é que nós abrimos o espaço à música do folclore paranaense. Como se sabe, uma das expressões mais genuínas da cultura paranaense é o nosso fandango, chamado de fandango paranaense, ou como alguns pesquisadores gostam de chamar, o nosso fandango caiçara, que chega por volta de 1750 no nosso litoral. Esta música e essa dança é trazida por açorianos com fortes influências da dança e da musicalidade espanhola e portuguesa. É fato também que os nossos índios carijós, os nossos silvícolas, também contribuíram com várias sonoridades, e em especial no aspecto da dança, a dança que era feita em roda. O fandango paranaense era batido durante 4 dias no chamado intrudo, uma espécie de carnaval. E se faziam essas festas em lugares muito interessantes. Eram galpões com enormes assoalhos, onde os dançarinos, os sapateadores, tamanqueavam sobre a madeira, fazendo com que se ressoasse a quilômetros de distância. Para dar energia, nada melhor do que saborear um barreado, um cozido de carne, e mais ainda uma boa cachaça de banana, típica da região litoral do Paraná. Basicamente, o fandango paranaense é uma suíte dançada ou sapateada e apresenta variações textuais, rítmicas e melódicas. Existem muitas marcas que variam de acordo com a região onde se dança, mas as marcas mais conhecidas são o anu, a quero humano, a tonta, andorinha, cana verde, marinheiro, chama-rita de 8, charazinho, serrana, xará e feliz. Importantes fandangueiros, e são inúmeros, se destacam, mas aqui vai uma menção para o mestre Romão, Manequinho da Viola, a família Pereira, ao pessoal do grupo Pé de Ouro, entre tantos outros. Também a Nilo e Leonildo Pereira com o mestre Eugênio. Basicamente, o fandango paranaense se sonoriza com viola, uma viola fandangueira de 10, 11 cordas, a rabeca e o adufe. Há que se destacar também atualmente o belo trabalho feito pelo mestre Aurélio Domingos na ilha de Valadares, aqui em Paranaguá. Depois de ouvirmos o fandango do mestre Aurélio Domingos, é importante ressaltarmos aqui que outros autos populares também tinham sonoridades específicas, como um exemplo as cavalhadas que eram dançadas e cantadas ali na região central do estado do Paraná, mais especificamente em Guarapuava. E também mais próximo de Curitiba, na região metropolitana, tínhamos a Congada da Lapa, com sua sonoridade forte, marcas afro muito fortes e a grande reverência feita a São Benedito, como esse som que já estamos ouvindo aí ao fundo. E todo esse contexto folclórico migrando, dando base à música popular no Paraná e produzida também aqui no estado, tem como marca muito importante o trabalho do pesquisador, folclorista Inami Custódio Pinto. O professor Inami foi um incansável investigador, pesquisador, em épocas remotas, quando ainda não se dava o devido valor educativo e valor social ao folclore paranaense.
Pode-se dizer que o professor Inami era um visionário. Sabia ele do grande valor cultural e o quanto isto seria importante para as gerações futuras do nosso estado e para a riqueza cultural do Brasil. Uma de suas canções, intitulada Gralha Azul, foi gravada por inúmeros corais, grupos e cantores. E é a música que basicamente serve também como símbolo da cidade de Curitiba. Vamos ouvir um trecho. Onde nasceu a gralha azul? Onde nasceu a gralha azul? Este cenário, já da década de 50, onde também o professor Inami, que acabamos de ouvir, já fazia suas incursões, também traz a marca de dois artistas muito importantes na construção da música popular no Paraná. Estou falando de Nhô Belarmino e Nhá Gabriela. Essa dupla sertaneja formada por seu Salvador Graciano e dona Júlia Alves Graciano, que muito contribuiu com a música paranaense. Esse casal, na verdade, se conheceu na Rádio Clube Paranaense em 37 e acabaram se casando em 39. O primeiro disco da dupla foi gravado só em 59, com as músicas Mocinha da Cidade e Paranaguá, ambas compostas pelo Nhô Belarmino. Vamos ouvir agora a célebre obra da dupla As Mocinhas da Cidade, com Nhô Belarmino e Gabriela. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. No final da década de 50, início da década de 60, temos um cenário de grande efervescência cultural no país, marcado por bossa nova, jovem guarda e, por que não dizer, o advento dos Beatles, que era uma febre mundial. Baseados nessas novas sonoridades em guitarras elétricas, no Paraná, liderados por Paulo Hilário e depois com a presença de Alfreli Arruda Amaral, que era um médico, harmonicista, guitarrista solo, e com a companhia ainda de James Bertich e de Renato Scaramella, surge no Paraná os Metralhas, que mais tarde, numa nova versão da banda, iriam se transformar em Metralhas Beatles Again. Na mesma linha de produção, mas com alguns trabalhos já de caráter autoral, Hilton Alice ao piano, Célio Malgueiro na guitarra, Nelson no baixo, Carlinhos na bateria e Paulo Chaves no vocal, fundavam o Sun Jazz Quintet, e, dentre as suas múltiplas interpretações e animações em baile, se destaca a música de outro grande compositor paranaense, o Lápis. E aqui o Sun Jazz interpreta uma das mais importantes obras do Lápis e do próprio repertório do Sun Jazz Quintet, Onde Ela Mora. Onde ela mora, a lua nasce mais linda, a noite tem mais estrelas, no campo nasce mais flor. Onde ela mora. Falando em Lápis, temos que registrar aqui a importante contribuição que esse compositor deu à nossa música popular. Palminor Rodrigues Ferreira, nascido em 42 e falecido em 1978, é, na verdade, um dos primeiros grandes representantes em termos de mídia nacional da música popular feita no Paraná. Boêmio, de boas batidas de violão, Lápis era reconhecido como, quem sabe, o último rei da noite curitibano. Seu enredo, de fato, foi muito curto, mas intenso. Entre as toadas, entre as baladas
destacamos aqui uma das suas grandes obras, o samba Paticumbá. Ouvimos então Paticumbá na interpretação dos originais do samba, o que dá a dimensão da relevância do trabalho do Lápis. Sob esta aura do final dos anos 60, já numa época muito difícil no Brasil, de forte censura, nasce o movimento de atuação paiol, né, que tinham célebres personagens como o nosso Paulo Leminski, o próprio Lápis, Jazé Oliva, Gerson Bentinez, Canaldo Godinho, os irmãos Rolim e tantos outros. O movimento conhecido como MAPA, ele surgiu como uma proposta alternativa para que o público curitibano pudesse conhecer e ouvir seus músicos e compositores. Na verdade, foi um movimento de resistência aos padrões da música que veiculava na mídia do momento. Era uma época, como já disse, difícil de ditadura militar e muita censura. Esse movimento visava, então, a difusão dessa música paranaense entre a própria classe musical e fez do Teatro Paiol a sua casa, né? Até hoje é conhecida como a Casa da Música, o nosso Teatro Paiol. Um dos compositores importantes dessa época, que vamos ouvir um trechinho agora, é o nosso Reinaldo Godinho. O Coritiba e o Atlético vão jogar amanhã no Caldeirão. Meu coração vai explodir. Eu quero ir, tenho que ver, não vou perder essa emoção. Pois na Baixada Atlética é batucada, é torcida e vibração. Eu tenho pena dessa gente tão pequena que não vê que uma derrota pra quem luta é natural. Ninguém é o tal, quando pega é pra valer, nem dá pra gente descrever aquela onda animal. É bem legal, é o futebol, é Atletiba num domingo de sol. É mesmo um dom do coração que é... Esse cenário de MAPA e de tantas outras linguagens, impulsionado até pela linguagem da mídia, da TV e das próprias rádios que buscavam uma alternativa na sua programação para mostrar outros compositores diante do clima de censura, acabaram despertando em muitos artistas a vontade de mostrar o seu trabalho. No cenário do rock, os grupos A Chave e A Pedra davam o tom do que viria, mas emblematicamente, de uma maneira muito significativa, Paulo Juque, Amaury, Alberto Rodrigues e Mário Júnior faziam o grande trabalho que ficou conhecido como a Banda Blindagem, tendo no vocal o nosso saudoso Ivo Rodrigues. Ainda nesse cenário de 70, já no finalzinho, com uma eminente e possível abertura política que aconteceria no Brasil, a MPB era o contraponto também às sonoridades campeiras e ao próprio rock, essas sonoridades mais urbanas. E nesse cenário aparece o grupo, que hoje tem mais de 40 anos, assim como o Blindagem, de produção, encabeçado por Mara Fontoura e que ficou conhecido como Grupo Ninfas. Esse grupo, além de ter representado a música paranaense em diversos programas, festivais e encontros, é, sem sombra de dúvidas, quem sabe o grupo paranaense de música popular que mais gravou autores da terra. Vamos ouvir um trecho agora das Ninfas. Fui olhar pra você.
quis fugir, mas você, não sei por que você me chamou. Ai, oi, oi, tenha pena de mim, meu Senhor do bom fim, pode em pé se zangar, se zangar. Se ele um dia souber que você é quem é, o ioiô de Iaiá. Fora do cenário da capital, outras sonoridades se apresentavam no estado. Brilhava um outro grupo com uma proposta bastante campeira, alegre, vencedores de inúmeros festivais e com um grande número de pessoas que faziam com que as apresentações desse grupo sempre fossem muito alegres, muito motivantes e muito cheias de vida e cor. Eu estou falando do grupo Gralha Azul. Vamos ouvir agora um trechinho da música Pitanga Madura. Quero ver! Olha a água da mina! Olha a água da mina que corre na bica, olha o cheiro gostoso da mexerica. Olha a água da mina que corre na bica, olha o cheiro gostoso da mexerica. E o beijo dela, pitanga madura, seus braços vão me abraçar na noite escura. E o beijo dela, pitanga madura, seus braços vão me abraçar na noite escura. Olha a água da mina que corre na bica, olha o cheiro gostoso da mexerica. Ainda sob a grande produção dos anos 80, nasce mais um movimento na capital do estado, em Curitiba, o projeto independente do Paraná, o chamado PIPA. Assim como o MAPA, este também foi um movimento musical que visava reaquecer o cenário da música paranaense com as produções locais. O processo de abertura política, as facilidades de acesso e os projetos culturais incentivados e coordenados pela Secretaria de Estado da Cultura davam um pouco o tom dessas possibilidades. Mas os músicos da época sentiram que era importante congregá-los, junto com poetas e outros artistas, buscando, de certa maneira, o comprometimento das políticas públicas para a área da cultura, em especial da música. É ainda nessa década que aparecem inúmeros festivais, que eram desde festivais abertos, festivais de interpretação, festivais de composição, mas a destacar aqui alguns desses importantes festivais que atraíam músicos de todo o Brasil. O FERCAPO, que era o Festival Regional da Canção Popular, em Cascavel, o Festival Universitário da Canção, que acontecia em Ponta Grossa, os festivais da canção de Paranaguá e, quem sabe, o mais famoso dos festivais, inclusive já com mais de 40 anos aí de existência, é um festival que é referência para a música no país. Eu estou falando do FEMUSIC, que é o Festival de Música Cidade e Canção, que acontece em Maringá. Não menos importante, também aparecem as oficinas de música de Curitiba, o Festival de Música de Londrina e o Festival de Artes da UFPR em Antonina. Todos esses festivais se caracterizam por oferecer não só espetáculos, mas cursos para melhorar as performances, fossem de músicos eruditos ou de músicos populares. Em todo esse cenário da década de 60, 70 e especificamente 80,
Há que se registrar o grande trabalho de uma das pessoas mais importantes na difusão da música paranaense. Me refiro a Aramis Milach, que iniciou sua carreira lá em 62 no jornal Estado do Paraná. Na sua trajetória foi um profissional que recebeu diversos prêmios de caráter nacional de jornalismo. Milach tinha um acervo de aproximadamente 32 mil discos e muitos livros. Ao longo de sua carreira, ele escreveu 50 mil artigos e muitos periódicos. Ele assinava, inclusive, por pseudônimos, pois foi, inclusive, caçado durante a ditadura militar e, mais especificamente, foi suspenso pelo AI-5. Durante esse governo também teve essa sua liberdade de expressão caçada e perdeu sem nenhuma justificativa a autorização para dar aulas nos cursos de comunicação na Universidade Federal do Paraná. Fica aqui o registro desse importantíssimo crítico de música, um dos grandes críticos de música do Brasil, que também atraía olhares de célebres músicos e compositores da nossa música. Ainda registra-se que Aramis Milach, na década de 80, indicou vários de nossos compositores e artistas para grandes mostras de música no país. A exemplo, o trabalho de Rosi Greca e Hilton Barcelos. Rosi fazia os seus trabalhos autorais mais voltados ao público adulto e hoje desenvolve um brilhante trabalho com um grande reconhecimento dentro e fora do país, destinado às crianças. Vamos ouvir um trecho. Sua baleia sossegando Lago Antártico. Já Hilton Barcelos, radicado no Paraná, gaúcho de nascimento, mas adotou o Paraná como seu quintal de produção, também foi um grande pesquisador, uma alma inquieta que sempre buscava valorizar dentro das suas obras e das suas produções as coisas feitas no Paraná. Lançou livros sobre história, sobre as produções paranaenses, e a gente vai ouvir um trechinho agora de Hilton Barcelos. Pegue um cobertor, não faça barulho, que a cabeça dorme. Ainda filhos também das produções da década de 60 e 70, com sambistas e seresteiros, elencamos aqui os parceiros Cláudio Ribeiro e Homero Reboli, que além de sambas enredos para as escolas de samba de Curitiba, produziram várias composições. Cláudio, um conhecido e renomado jornalista, comunicador do Paraná, e Homero Reboli, grande professor da hoje Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que se chamava na época Escola Técnica Federal do Paraná. Nós vamos ouvir um trechinho de uma das suas mais importantes composições, a chamada Água Santa, de Cláudio Ribeiro e Homero Reboli. Água boa, água santa, que a gente canta, não caio não. Quase cai a esperança que eu trago como herança no meu coração. Água boa, água santa, que a gente canta. Mesmo considerando o crescente número de compositores, bandas, enfim, intérpretes da música paranaense, a partir dos anos 80 e 90, ainda precisamos fazer alguns destaques de alguns compositores, músicos importantíssimos, não só na música paranaense, que fizeram seus caminhos, trilharam os seus caminhos
até muito antes dessas décadas, mas que ganharam, vamos dizer, a lembrança, especialmente do público paranaense, a partir ali dos anos 80 e 90. Citamos aqui então o compositor londrinense Arrigo Barnabé, que surgiu na cena musical brasileira em 1979, quando venceu o Festival Universitário da TV Cultura com a música Diversões Eletrônicas, em parceria com Regina Porto. Em 80 ele lança o álbum independente Clara Crocodilo, que é um marco inicial da vanguarda paulista. Arrigo Barnabé acabou se tornando uma das grandes expressões que habita entre a música popular humana e a música erudita contemporânea, que influenciou, de certa maneira, toda a música brasileira. São Paulo, 31 de dezembro de 1999. Falta pouco, muito pouco mesmo para o ano 2000. E você, ouvinte incauto, que no aconchego de seu lar, rodeado de seus familiares, desafortunadamente colocou este disco na vitrola. Você que agora aguarda ansiosamente o espocar da champanha e o retinir das taças. Você, inimigo mortal da angústia e do desespero. Outro importantíssimo nome da nossa música é o maestro Valtel Branco. Nascido de uma família de músicos e iniciou a sua arte musical na sua cidade natal, em Paranaguá. Passou a infância e adolescência marcadas pelo estudo de música e religião e habitou muito tempo em Curitiba, no Rio de Janeiro, mas fez carreira fora do país e transitou entre os eruditos da música e os músicos populares. Sem sombra de dúvidas, Valtel Branco é uma das mais notórias expressões da música paranaense e brasileira. Aqui agora você ouve um trecho da obra Paranaguá, de Valtel Branco. Você deve estar se perguntando, mas qual é a identidade da música paranaense? A verdade é que somos realmente a soma de todas as tendências. Poderíamos dizer que a música paranaense é híbrida de vários sotaques. Embora tenhamos no fandango a sua marca original em algumas toadas e modas, ou bem também com as sonoridades das cabalhadas, enfim, das congadas da Lapa, a verdade é que a música paranaense é realmente multifacetada, por isso de tantas linguagens plásticas e tendências sonoras. E neste grande mosaico, destacamos aqui o médico criativo
e grande compositor Iso Fischer, gravado por Nana Caymmi, Ivan Lins e tantos outros, interpretado pela cantora, musicoterapeuta Ana Cascardo. Vale a pena conferir um pouco o trecho da canção Isso e Aquilo, na voz de Ana Cascardo. Tenho sono mais tranquilo do que isso e aquilo que você me prometeu. E a verdade mais doída é que o rasgo da ferida nunca mais doeu. Por tudo que se passou, por tanto que me rendi, de repente entendi que você nem notou. O vento que vem do mar, a estrela que despontou nas águas do meu olhar. Apenas lembrando, esta composição de Iso Fischer é em parceria com o pantaneiro mato-grossense Guilherme Rondon. Também nesta caminhada histórica encontramos já, próximo de 30 anos, trabalhos de muitos grupos e de outros grandes compositores. Cito aqui a poetisa, escritora da Academia Paranaense de Letras, Etel Frota, que tem uma vasta obra com inúmeros compositores dentro e fora do Brasil. São muitas as suas canções, ela se apresenta e de fato é uma das grandes letristas da nossa música. Vamos conferir então uma parceria de Etel Frota com o grande compositor brasileiro Zé Rodrigues, Onde os Anjos Não Ousam Pisar, na luxuosa interpretação do grupo vocal O Tal do Trio. Ainda insisto em andar onde os anjos não ousam pisar. O Tal do Trio, que originariamente tem a sua formação com Suzy Franco, Helena Bel e Cris Lemos, há aproximadamente 30 anos, surgia no cenário da música paranaense, trazendo uma sonoridade ímpar, muito particular. Esse grupo que ouvimos hoje recebe o tratamento e os cuidados do grande arranjador Vicente Ribeiro. Já sobre um outro cenário, com o ressurgimento e com a reabsorção da sonoridade campeira e de raiz nos meios urbanos, destacamos aqui o grupo Viola Quebrada, que em sua formação tem Oswaldo Rios fazendo voz e violão, Rogério Goulin viola caipira, Rubens Pires sanfona e Margarete Marchial, também voz e violão. Vamos ouvir um trechinho de uma de suas levadas. Mas depois que anoiteceu, ainda não a esperei. Ouvimos um trechinho da música Balão que Caiu, do fandango tradicional do litoral do Paraná, recolhido por Inami Custódio Pinto, na voz aí do grupo Viola Quebrada. Em cenas mais contemporâneas, próximas da erudição, não podemos esquecer o nome do importante compositor que vive fora do país, Chico Melo, muito contribuiu com o cenário da música paranaense. Também não mais nas terras paranaenses, hoje radicado em São Paulo, Carlos Careca tem um trabalho bastante consistente, inovador, sempre com proposições bastante interessantes para o cenário da música popular. Também não esquecendo as raízes, mas trazendo para uma sonoridade urbana,
O Grupo Fato e o Grupo Mundaréu, sem sombra de dúvida, são dois trabalhos que merecem destaque e atenção. O Grupo Fato se debruça, por vezes, sobre as sonoridades contemporâneas, mas sem esquecer da raiz e, sobretudo, da sonoridade do folclore, especialmente o nosso fandango aqui, caiçara. No tempo em que seria feito o que tivesse sido dito pelas vozes búlgaras trazidas pelo ar, e o som do oco, chão batido de madeira, fosse aqui de Valadares com tamanco e agogô, de grão em grão toda a rabeca de gramana enchesse a vida de carinho e algo mais caro. Ajuntou-se a cipifanos de luz pra roda viva, e aí quem sabe houvesse um mar, um sol e um blues em todo canto do mundo, vindo fosso do fundo, Francisco Santo ou Mendes, eu ou outro qualquer, no olho um brilho, uma trilha de um novo homem sem rumo, Candelária e janeiro, e a gente cega de fé. Se após o começo houver um meio sem fim, seja um ponto no escuro, um cargo, um ato, um amor, uma criança, um futuro, um homem agora com rumo, que para nosso sonho trocar o não pelo sim. E o Mundaréu, além de contemplar também o fandango, contempla outros altos, outras sonoridades do país, enriquecendo na nossa cultura, sobretudo com as suas contribuições a respeito da cultura popular do norte e nordeste do país. A bolinha do meu amo come milho, come arroz. A bolinha do meu amo come milho, come arroz. Outro grande destaque que fazemos aqui no cenário da música popular no Paraná é o Conservatório de Música Popular de Curitiba. Inaugurado em 7 de outubro de 93, em homenagem aos 80 anos do nascimento do poeta Vinícius de Moraes, o Conservatório de MPB, como é conhecido, é um importante difusor da música popular no Paraná e tem formado grandes cantores, grandes instrumentistas e com destaque a criação de inúmeros grupos instrumentais. Diante disso, se destaca o belo trabalho feito pela orquestra à base de sopro, que há muito tempo ficou sob o comando e a batuta de Sérgio Albá, e da orquestra à base de cordas, que ficou a encargo do músico, arranjador, violonista João Higashira. Alguns destaques importantes também deve-se dar ao trabalho do instrumentista, pesquisador, violonista Cláudio Menandro. Um belo trabalho de composição e grandes interpretações, além de ser um grande pesquisador. Eliane Bastos também representa uma casta imensa de cantoras, populares, cena que cada vez mais ganha expressões muito importantes no contexto da produção musical no Paraná. Ainda nesta linhagem, é fato dizer que Curitiba e a música paranaense contam com grandes expressões, sobretudo, como já disse, das cantoras. A citar Nice Luz, Renata Melão, João Nunes, Norma Sessi, Selma Batista, Rosiane Santos, Suzy Franco, Cris Lemos, Lídia Brandão, Rogéria Holtz, enfim, fica difícil nominar esse grande mosaico que é o universo das cantoras de Curitiba. Não menos importante é citar as inúmeras bandas que também surgem todos os dias. Ainda a puxar pela memória, podemos lembrar dos trabalhos da banda mais bonita da cidade, Machixe Machine. Enfim, há uma grande infinidade de grupos das mais variadas cenas. O fato é que o tempo é escasso
e precisaríamos de inúmeros programas para poder citar essa vasta produção. Por último, gostaria de destacar o grande trabalho feito na rádio educativa que nasceu no Colégio Estadual do Paraná e que depois acabou se transformando na Rádio E-Paraná, Rádio Paraná E-Turismo, enfim. Sem sombra de dúvidas, é um grande veículo difusor de todos os músicos, compositores das mais variadas linguagens do nosso estado. Para quem quiser conferir ainda, pode acessar lá no YouTube o canal de Lídio Roberto, onde poderão ser apreciados inúmeros programas televisivos apresentados na E-Paraná, cujo nome também era Terra Canção, onde passeamos por diversos estilos e sonoridades da nossa música. Bem, é muita pretensão tentar falar de 3 séculos de música e, sobretudo, da grande produção nesses últimos 60, 70 anos no cenário da música popular paranaense em tão pouco tempo. Como dissemos, este é um panorama breve dessa rica história da nossa música. Os trabalhos contaram com a pesquisa de Lídio Roberto e Mara Fontoura, com o apoio e colaboração de Kátia Fontoura. Agradeço a atenção, é um privilégio e que possamos valorizar cada vez mais a música que se produz aqui na terra dos Pinheirais, a nossa Terra Canção. Um forte abraço, até a próxima.
programa idealizado e produzido como contrapartida social do projeto cultural Terra Canção Lídio Roberto, aprovado e selecionado pelo edital 038/2020, Lei Aldir Blanc. Este projeto foi realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.